Olá, pessoal. Sou Leonardo Guimarães, sou psicólogo e com uma satisfação imensa eu estou dando continuidade aqui ao projeto Interfaces, agora nesse modelo podcast. E eu estou com um convidado muito especial para mim, que é o Lucas Figueiredo, um grande amigo, graduando em nutrição. E a gente vai falar um pouco hoje sobre essas interfaces, literalmente, entre a psicologia e a nutrição do ponto de vista clínico, do ponto de vista ético, do ponto de vista científico. Então, Lucas, seja bem-vindo. E Muito obrigado. já me fala então da tua trajetória acadêmica aí, cara. Como é que é essa faculdade de nutrição? Cara, Léo, uma satisfação imensa estar aqui contigo, primeiramente. Mesmo que a gente já tenha gravado alguns vídeos anteriormente, Sim. esse projeto em si é um projeto novo e eu fico muito feliz de estar aqui contigo hoje e a gente possa estar trocando essas ideias. Enfim, tomara que o público goste, né? Certamente. Cara, sobre a graduação, eu faço nutrição já faz algum tempo e eu acho que a minha paixão pela graduação, pela nutrição em si, ela começou desde meus tempos de escola, onde eu sempre gostei muito de esporte, né? Para mim, a nutrição está totalmente vinculada ao esporte, porque eu sempre fui um cara que pratiquei todos os esportes, surf, skate, futebol, enfim, e eu sempre fui muito competitivo. Sim. E nesse fato de ser competitivo, eu começava a buscar fatores que fizessem eu melhorar e evoluir nesses esportes. E engraçado que eu comecei a pesquisar então, né, sobre alguns fatores que me fizessem melhorar nesses esportes e eu comecei a ver que a nutrição era algo em comum em todos. Que curioso, né? Que a alimentação era o fator que unia todos os esportes, né, que fazia a diferença na prática desses esportes. Sim. Então eu comecei a me interessar mais sobre isso. E então chegou um tempo, claro que a vida não é simples assim, né? A gente tem que às vezes fazer coisas que não é aquilo que a gente imagina. Mas quando eu consegui entrar na faculdade, na faculdade de nutrição, eu acabei me identificando totalmente com ela, né? Hoje eu me sinto muito feliz estudando nutrição. Continuo fazendo meus esportes e vejo que cada vez mais uma coisa é ligada à outra. Consegue ver na prática que realmente interfere na tua performance como um todo. Exatamente, assim, né? Tanto na performance quanto na qualidade de vida, né? Sim. Enfim, aí a faculdade começou a ampliar meus horizontes, assim, né? Sim, sim. E eu, como já te conheço, eu acho curioso assim que tu tem uma formação que é na área de TI. E trabalha com isso há alguns anos já. Exatamente. E aí como tu migra assim pra Eu trabalho essa parte da há nutrição. 13 anos com TI. Imagina que louco. E aí é isso que eu falo sobre os fatos que a gente às vezes não controla da vida, né? Então a gente acaba tendo que fazer coisas em determinados momentos, mas a gente tem aquele sonho, né? Todo mundo tem aquele sonho e eu sempre tive um sonho de fazer algo, né? De cursar, estudar algo e poder praticar algo que mudasse a vida das pessoas. Sim. E eu acabei encontrando isso na nutrição. Que interessante esse início, na verdade, do curso, porque pelo que tu falou, assim, na nutrição, tu teve um contato inicial de uma forma muito positiva. E eu lembro que quando eu pensei pela primeira vez em fazer psicologia, foi por um evento traumático na adolescência. Enfim, tive um familiar que desenvolveu o diagnóstico de depressão, né? Acabou, tendo um final trágico, assim, mas eu comecei a entender que realmente o trabalho da terapia, que a técnica por trás da psicologia ajuda a promover saúde, ajuda no manejo de sofrimento e tudo mais. Mas foi de uma forma traumática. E conversando com alguns colegas da área, tende a ser assim. É comum a pessoa desenvolver o interesse pela psicologia, pela saúde mental, via de regra, ou pelo menos ter um primeiro interesse quando ela é exposta a um evento traumático, né? E no teu caso, foi de uma forma bem positiva. A nutrição ela é um pouco ao contrário, né? Sim. Tu vê que tende-se a estudar nutrição pessoas que já buscam qualidade de vida ou são praticantes de esportes que já têm esse encontro, né? Já fizeram esse link entre a saúde, qualidade de vida e nutrição. Sim. E da graduação em si, teve alguma disciplina, algum paradigma, alguma mudança na visão, assim, que te marcou bastante? Tipo, tu tinha uma visão antes de entrar no curso de nutrição e aí começa a te deparar com aquela realidade, com aquela prática clínica ou com aqueles estudos, assim, e mudou alguma perspectiva, alguma crença, alguma impressão que tu tinha? Assim, Léo, eu acho que a graduação ela é um divisor de águas, assim, na nosso modo de ver o mundo, né? Principalmente na mudança do pensamento crítico. Eu acho que a gente chega na faculdade trazendo toda uma carga cultural e de conhecimento que é muito raso
né? Só que naquele momento tu ainda tem muita convicção daquela sabedoria que tu tem, né? E a faculdade ela vai abrindo a tua cabeça e te mostrando novos horizontes. Porém, eu vejo que importante para que isso aconteça é tu ser uma pessoa que esteja sempre com a cabeça aberta, né? Para absorver esses novos conhecimentos. Mas para mim, com certeza, a graduação ela foi um divisor de águas. A forma como eu vejo, seja o esporte, seja a qualidade de vida, ou seja o link entre a forma de se alimentar e resultados não só estéticos, né, como a busca por ter uma vida melhor mesmo, né, propriamente o sono, né, entre vários outros fatores. Sim. Com certeza a graduação teve esse fator fundamental aí para essa mudança. Sim, uma coisa que eu estava pensando em te perguntar quando eu estava vindo para cá, se tem algum tema que é muito divisor de opiniões no teu curso? Porque na psicologia é comum ter uma dicotomia assim, entre pessoas que são totalmente contra, por exemplo, o trabalho em colaboração com a psiquiatria, o uso de medicação e algumas abordagens específicas assim, e pessoas que já são mais familiarizadas em técnicas baseadas em evidências científicas, em pesquisa empírica mesmo e tudo. E eu estava vendo o podcast do Renato Cariani, onde ele estava falando com o Dr. Paulo Musi, e falando dos tabus, assim, sobre, por exemplo, o uso de hormônios. No teu curso, tem alguma coisa nesse sentido também? Cara, o curso de nutrição, ele é interessante porque, assim, quando a gente fala de alimentos, a gente tem várias vias, né, para se lidar com os alimentos. E a gente vê que hoje é utilizado muitas dietas, digamos assim, de diferentes formas. Então, a gente tem dietas que são low carb, que usam pouco carboidrato. Tu tem dietas que usam mais proteínas. Tu tem diferentes tipos de dietas, né? Então, às vezes, tem profissionais que gostam de seguir linhas específicas, né? Por exemplo, tem profissionais que só trabalham com low carb. Só trabalham com ingestão pequena de carboidrato, enfim, porque tem evidências científicas que respaldam isso. Só que também tem evidências científicas que respaldam o uso do carboidrato para várias outras aplicações e que também é muito benéfico. Então isso vai muito do perfil de cada um, né? Não tem uma linha assim na nutrição que tu diga, eu sigo isso ou aquilo. Não, se fala na graduação de forma geral e é muito da escolha do profissional depois a linha que ele quer seguir. Né? Como uma identificação, como um perfil mesmo. Sim, sim. E eu vejo que a própria discussão sobre trabalhar ou não com dieta, ou usar o termo, por exemplo, processo de emagrecimento, ou um aspecto mais comportamental acerca do emagrecimento, às vezes também pode causar uma divergência, assim, né? Sim, e aí entra aquela questão da venda, né? Sim. Aí entra o perfil do profissional, aquele cara que quer vender, quer usar a mídia a seu favor, enfim, né? Porque a gente sabe que a mídia vende muito determinados assuntos. Sim. Né? Então, existem profissionais que querem seguir essa linha, né? de ir junto com essa maré da mídia. Sim, tem umas promessas que tu sabe que são um pouco forçadas, né? Exato, mas isso acaba às vezes sendo rentável, né? Sim, com certeza. Então, é uma escolha do profissional, né? Seguir essas linhas ou não. Sim. E é interessante, porque falando dessa forma, assim, sobre esse tópico, já é importante a gente falar sobre um outro assunto bem, bem polêmico também, que a gente fez até alguns stories sobre isso, que é o aspecto da regulamentação da profissão. Os limites, assim, entre a autoridade e a autonomia do conselho para regulamentar as práticas, ou os questionamentos sobre a obrigatoriedade de seguir ou não, os riscos de profissionais, ou até especialmente de pessoas que não são da área, quando trabalham de uma forma que quase ultrapassa assim, os limites, né, da própria nutrição. Sim. Eu acredito que assim como na nutrição, na psicologia não é diferente. E é engraçado isso, né? Porque a gente já conversou sobre o assunto e eu fiz alguns posts no meu Instagram sobre o assunto, né? Sim. Que é o exercício legal da profissão de nutricionista. E eu vi que isso acontece em diversas outras profissões. Isso acontece não só no Rio Grande do Sul, mas acontece no Brasil todo. Só que o que é a minha preocupação? É que quando a gente está falando de exercício legal da profissão de nutricionista ou de alguma área da saúde, isso tem que ter um peso maior, né? Porque a gente está lidando com a saúde das pessoas, né? Então, isso acaba me preocupando bastante. Isso acaba me preocupando também muito como é o futuro, como vai ser o futuro da saúde pública dos patrulhenses, porque esse é um movimento, o exercício legal da profissão, ele é um movimento crescente. É um movimento que está tomando proporções gigantescas, principalmente na nossa cidade,
A gente tem diversos profissionais de outras áreas atuando como nutricionista, a gente tem nutricionista atuando como personal trainer, a gente tem pessoa que não é formada em coisa nenhuma, que está atuando como nutricionista e personal trainer. Sim, sim. E isso acaba expondo muitas pessoas. Né? Tu imagina a complexidade que é de tu, que já é formado, que tem toda uma carga de estudo, atender um paciente. Tu sabe da complexidade, né? Agora tu imagina uma pessoa que não teve nada de base. Sim. Né? O risco que é para o paciente. Não, com certeza. Com certeza. Inclusive, foi uma das questões que eu levantei, assim, porque hoje, uma coisa que eu não sabia durante a graduação, inclusive, né, não sei por qual razão não é tão falado dessa forma, poderia ser importante mencionar melhor, assim, mas a psicoterapia hoje no Brasil, no momento que a gente está gravando esse vídeo aqui, ela não é regulamentada pelo Conselho Federal de Psicologia, ou seja, qualquer profissional pode prestar o serviço de psicoterapia no Brasil, ponto. Agora, existem algumas atribuições que são regulamentadas, como a avaliação psicológica, o laudo, alguns documentos psicológicos, enfim, né? Então, circula, inclusive, no Conselho Federal de Psicologia a proposta de regulamentar, a tornar a psicoterapia restrita ao psicólogo, né? Então, eu até comentei que eu tenho uma opinião bem complexa sobre isso, bem difícil até parece um pouco incoerente, porque por um lado, assim, de um ponto de vista liberal, eu acho interessante, interessante não, eu acho confortável saber que se eu quiser cancelar o meu registro profissional amanhã, eu continuo trabalhando da mesma forma praticamente, porque eu tenho autonomia legal hoje para prestar o serviço de psicoterapia. Esse é um ponto. Sim. Agora, o outro ponto e o paciente? Né? Então, eu como cliente... Exato, esse é o ponto que eu bato. Sim. Né? Como que o teu paciente, aquela pessoa que é leiga, ela vai conseguir ter um balizador para saber que pode se consultar com esse cara. Exato. Né? Ela vai ter que confiar nas redes sociais dele, no quanto de conteúdo ele compartilha. Sim. Né? Em que seriam os parâmetros? E aí a gente entra num outro aspecto também bem curioso, que é o seguinte, né? Por exemplo, o pessoal que de repente tem menos acesso à informação, o entendimento básico assim para saber diferenciar o que é uma abordagem efetiva, quais são as evidências científicas que sustentam aquela abordagem, aquele resultado, muitas vezes vai ser o pessoal que já tem, de alguma forma, alguma vulnerabilidade social, que já não teve acesso, de repente, a estudo, que tem menos condições financeiras propriamente dita, né? Sim. Então, uma pessoa assim, num estado de comprometimento da saúde mental, num estado de depressão, de ansiedade, no cenário que a gente vive atualmente, a prevalência de pessoas com sintomas de ansiedade e depressão é gigante. Sim. Então, existem muitas pessoas com demanda e que, de repente, não têm a capacidade financeira para investir num tratamento com um profissional qualificado, por uma série de questões, entre elas, porque o Conselho Federal de Psicologia tem uma tabela que ele orienta, não é uma lei. O profissional tem o direito, né, de cobrar um pouco diferente da tabela, se julgar necessário, não pode usar o preço como forma de propaganda, não pode divulgar de uma forma sensacionalista para atrair pelo valor, mas, né, tem a sua autonomia para diferenciar um pouco o valor. Mas, via de regra, a psicoterapia no Brasil, ela segue uma tabela que é sugerida pelo Conselho Federal de Psicologia. Sim, sim. Então, o profissional que fez a graduação, que exerce a psicologia, tem mais ou menos essa precificação. Agora, o cliente, né, a pessoa que está em sofrimento, ela não necessariamente tem acesso a essa informação. Então, se ela sabe que na cidade dela tem uma pessoa que cobra por 5 vezes menos, o que ela vai pensar? Né, que vale a pena, do ponto de vista da relação custo-benefício, vale a pena gastar menos. E ela não sabe se aquele profissional, o conhecimento que ele tem, ele construiu em 2 meses. O quanto ele realmente entende o risco que é uma pessoa com depressão, com ansiedade, o quanto é realmente complexo tu fazer um manejo apropriado dessa situação. Exato, e as pessoas, elas estão muito acostumadas, né, principalmente assim, quando se compra qualquer produto, a maioria das vezes se busca preço, né, é uma coisa bem comum. Sim. E as pessoas acabam levando isso para a saúde, né? Quando tu vai consultar com algum profissional, tu acaba de alguma forma pesquisando qual é o melhor preço, né? Só que isso é muito complexo, porque quando a gente se fala em saúde, saúde é uma coisa que tu tem que deveria tu buscar o melhor profissional. Claro. É mais caro? Pode ser, mas quanto vale a tua saúde? Sim. Né? Sim. E só que a questão que eu coloco, Léo, é porque fica muito complexo, fica muito difícil de a gente eliminar a graduação
digamos assim, e a gente ficar sem esse balizador, né? Porque, por exemplo, muitas pessoas não fazem, mas toda vez que alguém fosse consultar com um profissional, ela deveria pesquisar qual a formação daquele profissional. Sim. Né? Para ter certeza se esse cara é formado, se essa pessoa tem condições técnicas de estar prestando um bom atendimento a ela. Não é o comum, né? As pessoas geralmente vão nas redes sociais, gostam do profissional e acabam consultando sem nenhuma informação. Mas eu vejo que a graduação, ela obrigatoriamente tem que ser pelo menos o requisito mínimo para a gente conseguir ter, assim, a pessoa tem um conhecimento técnico mínimo para poder prestar determinado serviço. Porque senão a gente acaba ficando à mercê de pessoas mal intencionadas. Se a gente vivesse num mundo perfeito, eu concordo contigo. Olha, beleza, não precisamos de graduação. Pessoas bem intencionadas, elas são estudiosas, elas vão prestar um baita atendimento. Mas não. Tem um cara que eu sigo no Instagram que é o Pedro Superti, que ele trabalha com marketing de diferenciação. O trabalho dele é incrível, né? E ele falou uma coisa num vídeo que me chamou a atenção. Ele falou, cara, qualidade não é diferencial, é o mínimo. Se tu não tem qualidade para atuar naquela área, tu ainda não deveria estar no mercado. Tu deveria estar te profissionalizando primeiro. Então, uma pessoa bem intencionada, ela tem uma certa responsabilidade como profissional e ela vai buscar ter um pouco mais de segurança, um pouco mais de embasamento, ela vai construir a sua qualidade através da experiência. Agora, um profissional, né, um suposto profissional que de repente não tenha esse cuidado, essa visão, ele pode também se inserir no mercado de outras formas, né? E aí, como tu falou, pela competição, pelo preço e tudo mais. Sim, acabam se aproveitando de uma demanda, né? Porque, principalmente agora, na área de vocês, nesses anos de pandemia agora, nesses 2 últimos anos, deve ter crescido bastante. Sim. Né? A demanda por um suporte psicológico. Quando tem demanda, o que acontece? Surge profissionais querendo suprir essa demanda. Sim. Né? Então, eu imagino que na tua área, por exemplo, nesses últimos anos, deve ter crescido muito o tamanho do exercício legal da profissão. Sim. Né? Por essa demanda. Sim. A nutrição, no nosso caso, a gente vem nos últimos anos tendo uma crescente das pessoas buscando mais qualidade de vida, buscando mais fazer exercícios. Isso entrou na moda, né? E, consequentemente, busca-se profissionais nutricionistas. E, com essa demanda, acabam aparecendo profissionais, pessoas, né, pseudo-profissionais, e se aproveitando desse momento. Sim. E acabam muitas vezes colocando em risco a saúde dos pacientes. E é uma discussão que ela é muito complexa, realmente muito abrangente, né? Porque se a gente quiser, a gente consegue encontrar argumentos para justificar qualquer postura. Sim. Então eu consigo argumentar, por exemplo, que eu como cliente, como consumidor, eu tenho o direito de de contratar uma prestação de serviço que não é a melhor. Eu tenho o direito de me expor a risco, se eu quiser, como cliente, né? Só que eu acho que esse risco tem que ter um limite também. Não, mas assim, tu tem que saber que tu está correndo risco. Não, com certeza. O grande problema é que esses pseudo-profissionais, eles não colocam isso, eles não transparecem isso pro cliente. Então, pro cliente, ele está contratando um serviço de um profissional qualificado. Sim. Né? Pagando, às vezes, o preço de um profissional qualificado. Sim. Só que ele não está recebendo esse retorno, entendeu? Não, com certeza. E aí a gente percebe assim a falta de ética e de bom senso mesmo das pessoas que atuam dessa ética, forma. Bom senso, respeito, né? Claro. E preocupação com a saúde do próximo. Né? E agora, uma outra coisa que aí, claro, pode parecer muita paranoia da minha parte, mas aí, como a psicologia, né, a psicoterapia, ela é muito abrangente e ela é muito complexa, ela tem uma grande diferenciação, assim, eu fico pensando, ok, vamos supor que o Conselho Federal de Psicologia consiga regulamentar, então, finalmente, a psicoterapia passa a ser restrita ao psicólogo. Ok, e qual é o próximo passo? Porque, assim, hoje, a terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu trabalho, ela parece ser, dentro das possibilidades, uma das abordagens com mais consistência em relação à evidência científica. Uhum. E aí? E quem trabalha com abordagens que não são tão, talvez, embasadas cientificamente, não podem mais exercer também? Sabe? Eu entendo que, do ponto de vista de quem tem conhecimento técnico e aquela flexibilidade, aquele bom senso, dá para entender a diferença, dá para entender que a psicoterapia não é, por não ser invasiva, eventualmente por algumas abordagens, não trabalhar com tanto risco, não trabalhar com alguns casos, né, que expõem ao risco, não tem
necessariamente que definir de forma categórica esses pontos, mas fica também a reflexão, assim, né? Fica, mas eu acho que nesse momento deveria ter uma separação melhor, né? Uhum. As pessoas, eu acho que também têm o direito de prestar determinados serviços, né? Sim, Que sim. que não dependem de uma formação, de uma graduação, Claro. mas isso precisa ficar muito explícito ao cliente. Sim, exatamente. Que o grande problema hoje que eu percebo é que as pessoas, principalmente as mais mal intencionadas, elas tentam ao máximo achar esse meio termo entre o cara que é graduado do que não é e fica sem ter um balizador. Sim. E acabam vendendo o produto como nos mesmos moldes, nos mesmos valores, né, de um profissional formado. Sim, sim. Então, eu não critico quem vai lá e faz alguma atuação. Porém, essa atuação, no mínimo, deveria ser divulgada, que ela não tem embasamento suficiente, né, para aquilo ali. Exatamente. Exatamente. Eu lembro muito de alguns vídeos que eu já vi do Pirula, que é um biólogo, divulgador científico. Uhum. Ele fala muito das pseudociências, né? E ele fala, cara, a minha implicância com a pseudociência não é que ela não é consistente, é que ela diz ser uma coisa que não é. Por que a abordagem se diz científica se ela não tem base científica? Então deixa claro que não é, deixa claro que... Exato. Né, não vou dar exemplos para não ser criticado, mas assim, não fala que tal prática é baseada em evidência científica se ela não é. Não chama de ciência isso, chama de qualquer outra coisa. E tá tudo bem. Não, vende dessa forma, né? Sim. Só que a grande questão é que hoje a ciência ela te dá respaldo para aquilo que tu está fornecendo. Claro. Então todo mundo tenta vender o seu produto, o seu serviço, buscando essa ciência. Sim. Porque para o consumidor, para o cliente, ele quando vê ciência envolvida, ele já acredita naquilo ali, né? Já leva como algo que realmente é válido. Por isso que as pessoas de má fé vão lá e tentam vincular os seus produtos à ciência, né? Sim. Aí esse é justamente o ponto assim da pseudociência como, enfim, digno da gente debater ainda e ter muito esse cuidado, porque tem essa coisa assim, do status mesmo, né? Bom, se foi um cara com uma formação X que falou, ou se eu posso dizer que isso aqui é científico, então tem que ser confiável. Sim. Quando não necessariamente, né? Mas, Léo, eu também te digo o seguinte, eu também não julgo totalmente, assim. Claro. Porque a gente vê um movimento, por exemplo, crescente nos últimos anos das redes sociais, né? Que são os blogueiros, as blogueiras. Sim. Que são aquelas pessoas que acabam divulgando sobre determinado assunto, no meu caso, a nutrição, né? Então, a gente tem vários blogueiros fitness, por exemplo, que trabalham hoje só fazendo divulgação de conteúdo. Isso, de alguma forma, é benéfica, porque isso induz as pessoas a se cuidarem mais, a buscar mais saúde. O grande problema é quando essas pessoas acabam se aproveitando desse momento, né, dessa oportunidade, para vender algum produto que não tem comprovação científica, para vender um produto que não lhe cabe, né, a sua atuação, para muitas vezes exercer ilegalmente uma profissão. Então, esse é o problema. Né? O fato de estar ali divulgando conteúdo, de estar levando mais pessoas para se cuidar da sua saúde, isso aí é perfeito, né? Isso aí ajuda muito a nossa sociedade. O grande problema é quando tu começa a usar essas pessoas, né, para um fim financeiro teu próprio. Sim, que aí não tem essa responsabilidade toda que deveria ter, né? Exatamente. E, claro, teve um caso bem bizarro, assim, que foi, se eu não me engano, uma blogueira que aparentemente ela teria feito um jejum de 7 dias, algo nesse sentido. E aí ela divulgou as fotos dela e tudo, né? Bom, eu não li a fundo, não sei dizer o estado basal de saúde dela, não sei dizer se ela fez acompanhamento ou não, imagino que sim, imagino que é uma pessoa que tenha recursos, tenha conhecimento, enfim, teoricamente ela não teve... Tem suporte, né? Teoricamente ela não teve grandes consequências, mas o problema e o impacto que isso pode causar numa pessoa que deseja ter aquele corpo, ou aquele status, ou aquela vida, e a pessoa que não tem o mesmo nível de maturidade ou responsabilidade, para entender que aquilo não é a solução mágica, né? Exatamente, não, e eu até vi esse post também, e essa pessoa ainda fala que ela teve um suporte de profissionais atrás dela. Só que só isso não é suficiente, porque vai ter muita gente que vai lá e vai querer fazer igual, e não vai ter esse suporte. Sim. Né? E aí entra uma questão bem interessante, que é a tal da responsabilidade. De quem é a responsabilidade
Se algo acontecer com esse seguidor, né, se algo de errado der nesses Sim. 7 dias que ela fizer, ninguém é responsável, né? Por isso que eu bato tanto na tecla de a gente buscar profissionais, porque à medida que tu consulta, que tu atende, que tu faz algo com alguém que não é profissional, que não tem o seu CREF, o seu CRN, enfim, essa pessoa não pode ser responsabilizada, Sim. né, Sim. por esse atendimento. Então, se acontece algo contigo, infelizmente, não vai ter nada o que fazer. Exatamente. Né? Porque tu sabe, tu é um profissional formado e tu tem responsabilidade sobre os atendimentos que tu faz. Né? A pessoa que não tem formação, ela não tem responsabilidade nenhuma. Sim, com certeza. E aí falando com relação a isso também, tem assim, é muito complexo imaginar porque, ok, onde está o limite aqui, né? Como obrigatoriamente que tu vai, ao mesmo tempo, cobrar de uma pessoa que às vezes não teve acesso nem a um ensino médio, como que ela vai ter a obrigação não, mas como que ela vai desenvolver o senso crítico de responsabilidade, tudo. Por isso que eu acho que a gente, que é da área da saúde, ou que tem interesse por pesquisa, que tem interesse por ciência, tem que de alguma forma também contribuir com a divulgação de ciência, com a formação, com o estímulo do pensamento crítico, né, para que essas pessoas, assim como elas de repente aprendem a editar um vídeo pela internet com 10 anos de idade, aprendem a, sei lá, fazer um monte de coisa através de tutoriais no YouTube, que elas também saibam diferenciar uma hipótese científica de uma falácia, de uma pseudociência. Exatamente. Que elas saibam entender que, às vezes, uma coincidência não é relação direta de causa e efeito, né? Que algumas coisas não necessariamente têm esse mesmo teor científico. É o nosso dever, por isso que a gente está aqui, Sim, por isso que a gente faz justamente. Alguns movimentos nas redes sociais, por isso, para tentar educar as pessoas, para tentar mudar uma cultura que a gente tem hoje, para que as pessoas entendam e consigam sozinhas buscar melhores opções, entender como buscar um profissional, por exemplo, né? Eu até bati na tecla nas minhas redes sociais de que todos os profissionais que estão nas redes sociais deveriam botar seu número de registro. Sim. Porque pro leigo, né, ele chegar em algum perfil de alguma rede social e identificar que aquela pessoa é um profissional formado, é um profissional registrado, e aí sim poder ler os seus conteúdos e seguir aquilo ali, no meu ponto de vista, é básico. Sim, né? sim. E com isso a gente conseguiria fazer com que as pessoas pudessem fazer melhores escolhas profissionais. Porque hoje a gente cobra delas melhores escolhas, mas a gente não dá a possibilidade, a gente não deu o conhecimento necessário para que elas consigam fazer isso sozinhas. Claro, com certeza. Então, é muito complexo, a gente precisa trabalhar muito nessa mudança de cultura e que não vai ser da noite para o dia. Sim. Vai demorar um tempo. Com certeza. E falando em divulgação de ciência, né, e produção de conhecimento científico, eu lembro que também há alguns anos a gente falou sobre uma possibilidade aí de um projeto em colaboração, daí a gente falou dos limites também da pesquisa científica e tudo, e agora, tu já perto de concluir a graduação, também está te questionando, talvez, sobre o tema do teu trabalho de conclusão. Já definiu algum tema? Tu já tem alguma coisa em mente? Cara, assim, a cabeça ela borbulha nessa hora, né? A gente fica pensando em vários assuntos, vários temas. Eu ainda tenho mais um semestre pela frente para começar a, de fato, trabalhar em cima do meu TCC. Mas, assim, eu sou um cara que sou muito ligado ao esporte. Sim. Gosto muito do esporte. Provavelmente vou trabalhar muito com esporte. E eu tô pensando em fazer algo voltado ao jiu-jitsu, né? Porque eu tenho amigos que treinam jiu-jitsu, a gente tem vários atletas daqui de Santo Antônio da Patrulha, claro, que são reconhecidos mundialmente. Eu acho um esporte sensacional e a minha ideia é estar usando esse esporte como base para estar montando um projeto, um TCC, enfim, e estar trabalhando em cima disso. Alguma questão do perfil nutricional dos atletas, trabalhar em alguma questão, o volume hídrico, porque para quem conhece um pouco do jiu-jitsu sabe que o treino e as lutas em si são muito intensas, são curtas e intensas. Então, tu tem um gasto calórico gigantesco, tu tem um gasto hídrico também muito grande. Então, eu acho que seria um trabalho muito legal de se fazer. Com certeza, com certeza. E da mesma forma complexo também, né? Complexo. Eu lembro da minha graduação e eu já posso
linkar com um pouco do que eu venho trabalhando assim hoje, né? Comecei a direcionar o meu trabalho mais para sintomas de ansiedade e o quanto que os sintomas de ansiedade afetam às vezes o gerenciamento, o processo do pensamento, como que a pessoa consegue se organizar e tudo. E eu lembro que na graduação, tu lembra das conversas assim, eu tive, talvez, não sei se por uma questão unicamente de vaidade, mas é que gera uma recompensa. Tu tá participando de congressos, tu tá inserido no meio científico, tem uma recompensa. Mas por trás dessa recompensa tem um nível muito grande de estresse também. Sim. E às vezes o trabalho de conclusão, a gente cria uma expectativa de fazer uma coisa grandiosa, porque claro, é o teu trabalho de conclusão, parece que vai resumir todo o teu curso naquele trabalho, tu estudou todos aqueles anos para finalizar com aquilo ali, né? Exatamente. Só que não necessariamente o nível de cobrança e expectativa que a pessoa coloca sobre si, quando ela cria uma meta desse jeito, não necessariamente é saudável para todo mundo. Depende muito do contexto de vida e tudo, né? Claro, não estou de forma alguma sugerindo que acompanhe isso aí do teu nível de organização e cautela nesse sentido. Mas acho importante também para quem está nos acompanhando, porque tem algumas pessoas que eu sei que estão ainda nesse período também de graduação, conclusão. Hoje à tarde falei com uma colega ainda que está terminando a graduação lá na Unicenec agora. E às vezes a gente cria essa expectativa um pouco desnecessária e se coloca uma cobrança muito rígida. E claro, esse teu trabalho, por exemplo, né, é um trabalho que ele tem uma abrangência muito valiosa. Mas se por acaso, por qualquer razão, por conta da demora para aprovar no comitê de ética, aquele lance da plataforma Brasil, qualquer coisa, ou a coleta de dados for difícil, não necessariamente tu precisa fazer nesse momento, pode deixar para fazer em um outro momento, né, numa pós-graduação, no mestrado, ou de uma forma autônoma. Sim, não, e com certeza, porque, como eu te falei, né, a minha ideia é trabalhar com esporte. Claro, então, independente do TCC, independente desse projeto, futuramente eu quero trabalhar muito com jiu-jitsu. Eu acho que é um esporte que tem muito a crescer, eu me identifico muito com ele, apesar de não praticar, gosto muito. E eu também vejo aqui, a gente tem, como eu falei, os atletas aqui de San Antônio, que são nossos amigos, né? Claro, o Murilo Amaral é meu primo, inclusive. Tu tem até parente, né? Então, enfim, os caras se destacando mundialmente. Sim. Então eu acho muito importante a gente estudar esses caras, né? O que esses caras realmente fazem no dia a dia, o que eles fazem de diferente, como é a nutrição, como é o sono, como é interessante mais. a ingestão de líquidos dele, quantos líquidos ele perde, porque a gente sabe que tem, para competição, né, tu tem que bater peso. Sim. Então eles fazem todo aquele processo de desidratação. Sim. Enfim, que é um atleta de UFC que a gente vê na televisão fazendo, eles também fazem, né? Claro. Então como é o dia a dia desse cara? Sim, como que o teu organismo reage a isso, né? Como que é isso, né? Eu acho que é muito interessante, é um projeto que tem muito a crescer. Eu tenho uma curiosidade também com relação a isso, que é como que o teu cérebro também reage num estado de privação e disciplina completa, porque é uma coisa extrema. E aí, claro, por conta do esporte, às vezes tu prioriza ali o teu desempenho, o que não necessariamente a tua saúde está em primeiro lugar, né? Às vezes... Sabe que o esporte de alto rendimento, ele é isso, né? Dificilmente tu vai conseguir equilibrar a tua saúde com o resultado em si. Sim. Claro que vai ter momentos que tu vai dar uma segurada, vai buscar mais saúde, mas o esporte de alto nível, ele geralmente não traz junto tanta saúde como se pensa. Claro. Né? Se vende uma ideia de que todo atleta é extremamente saudável e os atletas de ponta, na maioria das vezes, não são tanto. Uhum. Né? Porque eles têm que se expor a uma carga de treino, a uma carga de... pode ser até de restrição, né, alimentar em determinados períodos, que a gente sabe que isso não é saudável. Sim. Isso não é para todo mundo. Claro, claro. E aí que entra um ponto interessante, por exemplo, e a gente vê um movimento muito grande de um esporte que veio à tona há pouco tempo, pelo menos na nossa sociedade, que é o fisiculturismo. Uhum. Né? Porque ele acabou indo ao encontro daquele perfil estético ideal. Sim. Né? Então, nesse esporte em si, a ideia é trabalhar o seu físico para tu chegar em alguma competição, em cima do palco, e tu expor esse físico de uma forma, né, como ideal e perfeita, e ser avaliada pelos julgadores. Mas acaba que muita gente busca, nesses atletas, né, de alto nível, se espelham nesses atletas, né, e tentam ter o físico que eles têm. Né? Porém, a gente sabe
que muitos deles perdem muita saúde para chegar lá. Nossa, imagina. Né? Com Se certeza. expõem a determinadas substâncias que para o cotidiano, para pessoas que não são atletas, não é tão interessante fazer. Sim, a própria rotina, né, de treinamento intenso e tudo. É. E aí que tá o problema também que algumas pessoas talvez não levam em consideração, e a importância, mais uma vez, da gente, e sobretudo quem trabalha nessa área, assim, se engajar em divulgar informação com responsabilidade. Porque se um atleta, que muitas vezes, né, na maioria das vezes, tem patrocínio e, portanto, vive majoritariamente para o esporte. Não precisa realizar nenhuma outra atividade, não tem trabalho, não tem rotina, né, de muito estresse em outras áreas. Assim. O estresse maior está voltado para o desempenho esportivo. Tem um acompanhamento médico quase que diário, assim, semanal, frequente. Enfim. Full time. Exatamente. Tem noções, às vezes um acompanhamento nutricional e tudo mais. E ainda assim, o nível da disciplina, do treino, da exposição, da privação de sono, eventualmente, mesmo para um atleta com toda essa bagagem, com todo esse privilégio, vamos dizer assim, ainda assim é tóxico e desadaptativo. Então imagina para uma pessoa que tenta fazer isso de forma assim, sem o acompanhamento necessário, né? Exato, e esses atletas, eles chegam no período de competição e eles têm o ápice do seu físico lá. Então, lá, naquele momento, eles tiram várias fotos, né? Sim. No ápice do físico. Depois de ter passado temporadas treinando, passado temporadas em uma dieta muito restrita, para chegar na competição faz restrição de água, restrição de sódio, se expõe inteiramente, né, a sua saúde para chegar num dia em cima do palco com aquele físico. Com aquele físico, eles tiram uma foto. O que acontece? As pessoas em casa olham aquela foto. Bom, eu quero ter esse físico. Só que elas não entendem que por trás daquele físico existem manejos, existem funções que na rotina atual dessa pessoa não é possível alcançar. Sim, sim. Né? Porque é diferente, que nem tu falou, de um atleta que vive para isso, dorme, acorda, tem patrocínio, enfim, de uma pessoa que é um bancário, que trabalha sentado o dia todo, na frente do computador, com um estresse diferente, claro, que faz um treino, por exemplo, somente à noite, né? Então, tu querer buscar um físico de um atleta é extremamente prejudicial tanto para a tua saúde, né? E eu imagino como que é a questão psicológica desse cara. Claro, claro. Né? O quanto afeta o psicológico de alguém que busca algo que não vai conseguir ter. Nossa, imagina. O nível de frustração e o nível de estresse também que tu precisa ter, assim, né? Só pro desenvolvimento da disciplina. Acho que foi semana passada, eu gravei uma live lá no meu Instagram com a Rafaela Moraes, que é estudante de nutrição também. E a gente tava falando sobre o quanto a pessoa gasta energia apenas para manter a atenção concentrada em um objetivo. Então tem um estudo que foi mencionado no livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, eu nem dava nada pelo livro, achei que não fosse curtir tanto. Mas eles falam de um experimento onde colocaram 3 grupos de alunos, mais ou menos com o mesmo nível de conhecimento de base, com nível de QI e tudo, e antes de fazer uma determinada prova, eles dividiram então em 3 grupos, e um primeiro grupo ficou 1 hora em uma sala sozinhos, assim. Um segundo grupo foi exposto a uma porção de salada e uma porção de chocolate, mas só poderia comer a salada. E o terceiro grupo recebeu uma porção equivalente de salada e chocolate e era livre para comer o que quisesse. O grupo que precisou passar 1 hora resistindo ao chocolate, ou portanto direcionando a atenção, né, para obedecer, Sim. ele teve um desempenho inferior na prova. Então começou a se discutir a hipótese que, bom, a pessoa manter a atenção concentrada em um objetivo específico gasta energia fisiológica mesmo, né? Então, se um atleta passa 24 horas por dia controlando o nível de macro e micronutrientes, quantos ml de água ele pode beber por cada minuto e tudo mais, imagina o nível de tensão mental e o quanto sobrecarregado eles ficam do ponto de vista do estresse mesmo, né? Não, sim, e tu pega um atleta, por exemplo, ele tem o estresse do próprio treino em si, né? Porque a gente sabe, sim, o treino de um atleta, ele dura 1 hora, 1h30, né, no dia. O resto do dia ele passa descansando, passa se alimentando. E essa é a relação que a gente coloca como perigosa de tu buscar um shape, digamos assim, um físico de um atleta, porque tu, ao contrário dele, tu passa o teu dia todo
focado em resolver alguns problemas, trabalhando, né, com uma carga alta de estresse. E aí, para te chegar em algum determinado período e fazer teu exercício físico gerando mais estresse, né, porque a gente sabe que o exercício físico ele é extremamente benéfico, mas ele gera um estresse. Claro. Né? Então, tu tem o estresse físico, o estresse psicológico e a longo prazo, tu vai gerando esse acúmulo de estresse que tu não vai conseguir gerenciar da mesma forma que um atleta consegue. Sim. Né? Tu não tem a rotina que ele tem. Tem uma rotina muito mais estressante. Nossa, imagina. E por isso a importância também das pessoas entenderem assim que não necessariamente cada mudança de comportamento que a pessoa fizer, ela vai ser obrigatoriamente benéfica, né? A própria questão do estresse que está falando da atividade física. Então, se eu decido que eu vou começar a correr 1 hora por dia, e para isso eu preciso dormir 1 hora menos. Sim. E a minha alimentação está desregrada, e eu estou abusando de carboidrato, por exemplo, e eu estou estressado durante o dia. Será que no fim das contas, assim, eu não estou mais inflamando o meu organismo do que gerando benefício? E essa é uma questão interessante, Léo, porque a gente vê muitas pessoas e vê um movimento nas redes sociais de pessoas que tendem a acordar muito cedo. Nossa, né? Sim. A gente vê um movimento das 5 horas, um movimento das 4h30, enfim. Sim. E eu acho isso muito perigoso. Nossa, demais. Porque isso são para pouquíssimas pessoas. Uhum. Né? E principalmente aquelas que gostam de acordar muito cedo para fazer exercício também. A gente tem que entender que o nosso corpo ele precisa de muito repouso. Né? A nossa função cognitiva, nossa própria musculatura, nosso metabolismo, ele está totalmente ligado com a qualidade do sono que a gente tem. Com certeza. Então, não vale a pena tu diminuir a quantidade de sono para fazer uma atividade física que teoricamente é benéfica, mas a consequência da privação do sono vai ser muito pior, né, do que se tu não fizesse o exercício. Nossa, imagina. Sobre isso, cara, acho que foi agora em janeiro desse ano, eu acabei cedendo aquele livro, O Milagre da Manhã. Uhum. E o livro, ele é muito forçado, né, em vários aspectos, assim, mas ele tem uma proposta razoavelmente interessante. Tipo, enfim, tem algumas partes que eu critico bastante, mas a proposta dele é que, teoricamente, acordando 5 horas da manhã, tu consegue ser mais produtivo. Eu gosto de ver, porque o psicólogo ele sempre vê um lado bom das coisas, né? Até num livro ruim. Pois é, aí eu fui testar, né, cientificamente. Passei 3 semanas tentando me policiar para acordar mais cedo, pelo menos, né? Não 5 horas, mas 5h30, 15 para 6. 3 semanas. Cara, fiz um exame, deu alteração até no hemograma. De tanta inflamação que rolou. Ferritina alterada. Para te ver como não são todas as pessoas que se adaptam a isso. Claro que vão ter algumas que sim. Tem pessoas que acordam 5 horas da manhã dispostas, bem fisicamente, porque dormiram mais cedo, né? Ou na pouca quantidade de tempo de sono conseguiu ter um sono de qualidade. Sim. Então são várias situações. O grande problema é quando se vende isso para a grande população. Quando se vende isso como algo que, se tu não acordar às 4, 5 horas da manhã, tu é improdutivo. Né? Nossa, então tu se sente mal porque, eu não tô acordando às 4 da manhã, cara. Que droga, eu acordo às 8. Sim. Perdi 4 horas de vida. Não, imagina, nessa mesma perspectiva tem algumas pessoas que falam sobre ler 2 livros por semana, 5 livros por semana, uma coisa absurda, né? Não tem nem como tu processar uma informação lendo nessa velocidade assim. Mas coloca como objetivo uma coisa mensurável para supostamente te caracterizar como alguém mais produtivo ou mais, sei lá, que tem uma performance maior em alguma habilidade, ou do ponto de vista da competição mesmo, né? Bom, se eu acordo às 5 da manhã, eu tenho mais disciplina, ou eu tenho mais produtividade, quando na verdade não tem diretamente não benefício é bem assim, nenhum. né? Não é bem assim. Tudo vai depender de aquele tempo que tu passa acordado, o quão produtivo é para ti, né? Só que a gente tem que pensar não só em produção, nós não somos uma máquina. Sim. Né? Não é acordar às 4 horas da manhã e tu ter o resto do dia rendendo ao máximo. Né? Infelizmente, nós não podemos ser assim. Né? Nós temos um corpo que precisa ter equilíbrio entre descanso e atividades e estresse, enfim. Então, o sono ele é primordial para que a gente consiga estar exercendo durante o dia todas as nossas atividades com qualidade. Porque senão, que nem tu falou, tu passou 3 semanas acordando cedo. Sim, já alterou. Já teve diversas alterações. Isso aí foi curto prazo.
Agora tu imagina se tu mantivesse isso, como seria a médio prazo, a longo prazo? Sim, passa 3 anos assim. Poderia desenvolver alguma doença, poderia Claro. desenvolver uma alteração metabólica, enfim, poderia ser Sim, muito prejudicial. Mas poderia ter alguém que se adaptasse e vivesse feliz. Então, claro. a gente tem que entender que nada é para todo mundo. Sim, sim. E aí eu até quero aproveitar para fazer uma crítica bem específica sobre esse livro, então, O Milagre da Manhã. Tem uma parte especificamente que o autor fala que a questão de a necessidade fisiológica do sono é uma crença. E aí ele dá a entender o seguinte: bom, se eu acreditar que eu posso dormir 3 horas por dia, tá tudo bem, desde que eu treine isso, né? E tudo bem que ele fale isso e ganhe dinheiro escrevendo isso, mas e quem acredita nisso? Exatamente. Porque se a pessoa acredita, é um problema real, né? Se a pessoa se expõe a isso, a querer dormir 3 ou 4 horas por dia, achando que é verdade porque alguém escreveu. Imagina o perigo. Cara, e é isso que eu me preocupo, né, com esses formadores de opiniões. Sim, Porque, como a gente conversou antes, eles não têm responsabilidade nenhuma, né? sim, E aí acaba que se a pessoa vai lá e segue o que ele está falando e por algum motivo dá errado, a quem é responsável? claro. Né? Vai acabar responsabilizando a própria pessoa por ter escolhido aquele método para seguir. Sim, sim. Né? Então, assim, o formador de opinião ele tem que ter muito cuidado com aquilo que ele está passando. Né? Porque tu está envolvendo pessoas leigas, pessoas que expondo a saúde, principalmente quando fala em saúde, né? Então é muito mais complexo, a gente tem que ter muito mais cuidado para estar divulgando esses conteúdos. É. E aí, claro, se questiona muito, às vezes, a validade da ciência. Algumas pessoas falam que, no fim das contas, o método científico e a própria produção de conhecimento científico, às vezes, pode ter conflito de interesse. Enfim, acho que nem vale a pena entrar tanto em detalhes, porque é uma discussão muito abrangente, muito complexa mesmo, né? Mas olha só, se eu escrevo para um artigo científico, para uma revista razoavelmente qualificada, que dormir, que a necessidade fisiológica de sono é subjetiva, nenhuma revista vai publicar isso se eu não tiver embasamento para sustentar de uma forma Exatamente. bem consistente. Agora, num livro, a pessoa não tem revisão por pares, não tem parecerista, não tem a necessidade de um comitê de ética de pesquisa e tudo. Então, por isso que é importante entender, ok, nem todo conhecimento precisa obrigatoriamente ser mensurado, científico, ter validade estatística para a gente poder falar sobre isso. Existe espaço, né, na cultura, para crenças, para aquelas informações que circulam no senso comum e tudo mais. Mas, inquestionavelmente, o conhecimento científico ele é muito mais confiável por conta do método científico. Sim. Né? Mas o grande problema é que as pessoas não sabem diferenciar isso. Claro, claro. Né? A pessoa. E outra, as pessoas não têm tanto acesso aos artigos científicos, Sim. não sabem ler aqueles artigos, não sabem, enfim. Agora, um livro feito já pro leigo, esse que é o grande problema, né? Sim. Que quem geralmente escreve esse tipo de texto, né, esse tipo de livro, é para atender uma demanda, para chegar num determinado público que não tem conhecimento. Sim. Então ele já fala a língua daquela pessoa. Mas aí tem um outro problema também em alguns cursos, eu acho que talvez é mais prevalente nas áreas de humanas, que é o seguinte, teoricamente, então, se acredita que o conhecimento acadêmico ele é um pouco mais confiável. Então, um professor que fez, sei lá, um mestrado, um doutorado, fez um doutorado com uma extensão fora do país e tudo, teoricamente, ele é uma autoridade do saber. E aí, alguns professores com um currículo assim, eles questionam o método científico, questionam porque isso é muito cartesiano, porque tu está subjugando o sujeito a alguma coisa do capitalismo, etc. Né? Então, também é perigoso isso, né? Porque assim, uma pessoa que acredita nisso, mas não vai lidar com saúde, beleza. Ela tem o direito de acreditar no que ela quiser, até mesmo que a ciência é opressora, que a ciência é qualquer coisa. Mas o problema é, o que tu faz com essa tua crença? Qual é o impacto dessa tua crença na vida de outra pessoa? Tu vai expor uma pessoa a risco porque tu acredita que a ciência é muito opressora ou que isso é, sabe? Tem que ter limites, né, Claro, cara? Porque claro, quando claro. a gente fala de saúde, quando a gente lida com a saúde das pessoas, precisa ter, que nem eu sempre falei, precisa ter o balizador. Sim. Né? Por isso que a ciência está aí, por isso que os artigos científicos são lançados, enfim, porque é aquilo que foi estudado, né, que teve uma comprovação naquele método. Né? A gente não pode também pegar o que muitos fazem, é pegar um artigo científico e tornar ele o ideal, né? Sim. Aquilo ali tem métodos, né? Tem cenários, então a aplicabilidade daquele artigo
é específica, Sim. não é para tudo. Eu vou transmitir aqui pelo Instagram, porque a gente está transmitindo aqui pelo meu canal do YouTube, mas inclusive convido a quem estiver acompanhando para se inscrever no canal. Mas eu vou aproveitar para transmitir no Instagram também, para avisar que a gente mudou aqui de canal e para as pessoas acompanharem Vamos lá, também aqui ao vivo. Porque é uma conversa realmente muito abrangente, né, cara? Muito interessante, assim. Eu vejo essa noção de responsabilidade com relação ao conhecimento científico, ela atravessa todos nós, né, de uma forma ou de outra. Eu acho que talvez agora, no meio dessa pandemia, fica um pouco mais evidente que o conhecimento científico ele tem que ser respeitado, tem que ser valorizado e tudo, mas isso vale para a vida em diferentes situações, né? Como é que tu vê isso entre os alunos de graduação em nutrição? Assim, Léo, hoje a gente vê, isso tá claro hoje, é questão de debate, né? A ciência e o uso de alguns medicamentos, falando especificamente de Covid, né? Como se tentou usar muitos medicamentos sem comprovação científica. Nossa. Né? Então tem toda essa briga entre a eficácia de uma vacina, a eficácia de um medicamento que não tem comprovação científica, tem base suficiente para ser utilizada. Mas nós, como somos estudantes e gostamos da ciência, buscamos gerar esses conteúdos científicos também, a gente vê que o grau de importância que é de tu estar trabalhando sempre ao lado da ciência. Né? Porque, como a gente já conversou antes, principalmente quando a gente fala de saúde da população, saúde pública, não tem como tu aplicar alguma intervenção sem tu ter o respaldo científico daquilo. Né? O Conselho de Ética da Nutrição, por exemplo, ele proíbe. Eu não posso exercer alguma prática que não tenha respaldo científico. Sim. Né? Muita gente aplica, né? Porque, assim, por exemplo, a gente sabe que existem medicinas alternativas, existe medicina tradicional chinesa, por exemplo, que... Bom, a medicina chinesa ela tem mais de 2.000 anos, né? Sim. É uma das medicinas mais antigas do mundo. E que tem, às vezes, não comprovação científica, mas comprovação prática, né, de uso. Mas tu, como profissional, tu tem uma responsabilidade. Com certeza, Né? com certeza. E é uma responsabilidade que tu não pode, simplesmente pelo fato de que funciona, tu ir lá e aplicar aquilo sem ter uma comprovação. Sim. Né? O Conselho de Ética nos diz isso. Então, assim, aí entra uma questão individual de cada profissional. Tu vai seguir 100% o Conselho de Ética ou não? Sim. Aí que tá qual o limite, assim, né? Porque, por exemplo, com relação ao por exemplo, Código de Ética do Conselho Federal de Psicologia, tem algumas questões em que a gente vê, assim, bom, não necessariamente o Conselho Federal de Psicologia é 100% sensato, coerente e confiável em tudo que ele determina. Se tem uma discussão que tem espaço para subjetividade, que tem espaço para opiniões diferentes, que é, por exemplo, a expressão de opiniões políticas por um psicólogo nas redes sociais. Ele pode ou não pode? Em algumas interpretações do Código de Ética, se diz que no exercício da profissão, né, tu não pode expressar opiniões e convicções ideológicas, políticas, religiosas e, portanto, se as tuas redes sociais são uma extensão da tua atuação profissional, teoricamente tu não pode expressar a tua opinião política. Não necessariamente todo psicólogo que vai lá e coloca uma foto Lula livre é caçado ou advertido. Sim. Mas tem ali uma orientação. A mesma coisa para a religião. Eu posso afirmar qual é a religião que eu sigo ou se eu não sigo religião? Segundo o Conselho Federal de Psicologia, no exercício da profissão, não. E algumas pessoas entendem que ao fazer isso nas minhas redes sociais, teoricamente eu estou também... não tô obedecendo às normas do conselho. Mas isso aí é questionável, porque assim, efetivamente, qual é o risco que eu exponho um paciente a eu deixar ele saber qual é o meu posicionamento político? Do ponto de vista prático, aparentemente nenhum. Sim, com certeza. Né? Agora, a questão é talvez conflitos de interesse, né? Tem algumas opiniões políticas que elas podem talvez ser um pouco mais abrangentes, então eu poderia usar isso estrategicamente
para atrair clientes de forma antiética. Então, eu me vendo como alguém alinhado àqueles ideais e as pessoas passam a me contratar porque eu represento o ideal e tudo mais. Então, nesse sentido, eu concordo. Mas é muito difícil definir objetivamente assim, os limites, né? É difícil, e se a gente deixar aberto, o grande problema é esse. Se a gente pega e deixa aberto, se a gente dá margem para não utilizar tanto o código de ética, a gente vai abrir brecha para qualquer tipo de atuação. O grande problema é esse. Não, com certeza. Né? A gente, claro, concorda que tem questões do código de ética que não são totalmente, digamos assim, racionais. Sim. Né? Mas, infelizmente, a gente tem que acabar seguindo ele, porque se a gente acabar dando brecha para a utilização fora desse contexto, a gente vai estar colocando em risco outras situações, outras pessoas, né? E dando possibilidade de atuações legais, né? Como é o caso da nutrição, por exemplo. A gente tem um item no código de ética que a gente não pode expor fotos de pacientes. Sim, sim. Né? Na psicologia tem algo nesse sentido também. Mas é a coisa que a gente mais vê nas redes sociais. Claro. Nenhum não, né? Muitos profissionais não respeitam isso, né? Alguns põem uma tarja no rosto ainda para... usam de várias formas, né? Para desviar esse código e acabar utilizando isso. Sim. E aí tu coloca em questão, realmente, o quão prejudicial é ou não. É um pouco individual. Né? Só que a gente vê que, por exemplo, nesse caso, eu já conversei com diversas pessoas, tem muitas pessoas que não gostariam de estar com o seu corpo sendo exibido em um perfil. Sim, sim. Que não se sentem nem confortáveis de quando ir em alguma consulta que o próprio profissional tire foto dela. Com certeza. Né? Porque é meio invasivo. Com certeza. Porque tem uma questão que é o teu direito sobre a tua imagem, né? Sobre o teu corpo e tudo mais. Então, eu fico pensando assim, a gente conversou sobre essas questões éticas em outro momento e se falava muito sobre o real limite que o Estado deve ter, o Estado ou os órgãos, né, que regulamentam a profissão e tudo, sobre o nosso direito, a nossa liberdade. Eu até comentei que eu tenho uma postura mais voltada, assim, talvez, para a liberdade, né? Mas eu lembro daquele sociólogo, Zygmunt Bauman, falando sobre esse paradoxo de liberdade versus segurança. Então, quanto mais liberdade uma sociedade tem, ou um grupo de pessoas tem, eventualmente menos segurança se tem. E na minha perspectiva, né, por mais, talvez, simpático a algumas flexibilizações, algumas ideias mais liberais e tudo, eu acho que quando se fala de saúde, não tem como questionar, assim, né? A segurança, ela tem que estar em primeiro lugar. O respeito à vida, o direito à vida, o direito a um tratamento ético tem que estar em primeiro lugar acima de qualquer coisa. Tá? Então, se eu tiver que abrir mão, talvez, da minha liberdade para que a minha atuação profissional seja mais segura, eu faço isso sem sombra de dúvidas. Com toda certeza. Não é confortável algumas vezes, né? Mas exercer uma profissional da saúde não é confortável mesmo, então tem que estar ciente. Mas é assim, quando tu escolhe uma profissional da saúde, tu tem que estar ciente das responsabilidades. Claro. Né? E quando tu trabalha e o teu trabalho é envolvendo a saúde do próximo, a saúde das pessoas, tu tem que saber que tu talvez não vá atuar da forma como tu gostaria. Né? Tu vai atuar da forma que tem que ser feita. Porque a gente precisa ter determinadas regras a seguir, né? Porque senão a gente acaba expondo os pacientes a algumas situações que colocam em risco a saúde deles. Claro, com certeza. Com certeza. E aí é que tá assim, né? Tipo, qual o nosso papel nesse cenário, assim? O quanto a gente tem o direito, talvez, de se impor, de questionar, de mobilizar e tudo. Eu acho que dentro do limite, assim, o que a gente pode fazer, a gente está fazendo, que é se engajar em divulgação científica, em essas colaborações aí, para a gente pensar juntos mesmo, debater e tentar mobilizar. ajudar as pessoas, né, cara, a ter um pouco mais de senso crítico nas suas escolhas. Eu acho que o nosso dever, assim, com toda a bagagem que a gente traz de uma graduação da área da saúde, é compartilhar isso aí com as pessoas para que elas consigam fazer melhores escolhas na sua vida. Sim. Né? Tu, no teu caso, fazendo mais escolhas para que elas tenham mais saúde mental, melhor saúde psicológica. Eu, na área da nutrição, em melhor saúde do seu metabolismo, em qualidade de vida, enfim.
Mas o nosso dever é estar trazendo aqui nossas opiniões para que as pessoas consigam estar fazendo melhores escolhas e conseguir escolher os seus profissionais de uma forma mais efetiva, né? Porque, como a gente conversou antes, infelizmente esse nosso mercado de trabalho ele é repleto de bons profissionais, de maus profissionais, de pessoas que não são profissionais. Sim, sim, definitivamente. Então, o nosso dever aqui é fazer com que as pessoas consigam fazer as escolhas certas, né? Escolher a quem ela deve recorrer na hora que ela gostaria de mudar de vida, na hora que ela tem algum problema de saúde, na hora que ela tem algum problema psicológico. Sim. As pessoas elas têm que conseguir ter esse conhecimento necessário para fazer uma boa escolha profissional. Claro, acho que isso é essencial. Porque aí se entra numa questão que é importante lembrar, assim, né? Quando tu tá buscando alguma coisa para fins estéticos, que não são, portanto, essenciais, que não expõem a pessoa a risco, tudo bem, talvez te expor a uma outra abordagem, te expor a um risco, ou tu buscar um profissional por critérios variados. Agora, quando tu precisa de algo, pensando na saúde mesmo, quando tu tem uma condição que te coloca em risco, que altera a tua saúde física ou a tua saúde mental, ou que te coloca em risco de autolesão ou alguma coisa nesse sentido, não tem como questionar isso, né? Mas, Léo, mesmo tu buscando um fim estético, a tua saúde ela tá conectada. Não, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Não existe uma forma de tu buscar um fim estético em que tu não comprometa a tua saúde. Claro, não. Eu entendo da forma que eu me expressei, tá alinhado a isso. A gente não pode separar isso, porque assim, eu digo que muitos profissionais acabam separando isso. Claro, né? claro. E isso é uma grande questão, porque assim, eu vejo que muitas pessoas que não são formados, que exercem legalmente as profissões na área da saúde, na maioria das vezes, elas trabalham com pessoas saudáveis. Sim. E trabalhar com pessoas saudáveis tem menos risco, digamos assim, né? Claro. Porque o problema que tu vai gerar é a médio, longo prazo. Sim. Quando eu falei em questões de fins estéticos, eu estava me referindo a algumas abordagens da psicologia que trabalham com pacientes, às vezes, por longos períodos, assim, mas que o paciente não tem um diagnóstico. O paciente quer um analista, ele quer um terapeuta, ele quer por uma questão estética. Uhum. Então, o analista passa a ocupar uma finalidade que não necessariamente é a finalidade de tratar uma psicopatologia. Uhum. Às vezes é uma finalidade estética mesmo. Então, claro, depois eu fiquei pensando, óbvio, tá muito mais ligado o termo estético a corpo, né, a forma física. Sim, e tudo. Mas aí eu te coloco, tu imagina se essa pessoa que está buscando psicologicamente um fim estético, Sim. né, ela cai na mão de um profissional que não sabe fazer a intervenção correta. Claro. O que não sabe identificar que, apesar da pessoa ter uma motivação estética, ela tem ali uma Será que talvez esse cara não pode criar um problema onde não existe? Sim. Né? A gente acaba ficando à mercê de qualquer coisa, né? De qualquer situação, de qualquer resultado. É isso que eu acho que a gente deveria ter um limite, né, para essas atuações. Com certeza. E esse limite ele não é objetivo, ele não é claro, né? E não é seguido hoje, né? Não é utilizado. A gente tem que seguir, na verdade, debatendo e buscando formas de construir esse conhecimento, de construir esse senso crítico, assim. Inclusive aqui o espaço do podcast Interfaces, ele tem como uma das propostas isso, assim. Quando eu gravei o primeiro vídeo, que também já foi aqui no Estúdio Tanto, foi falando, por coincidência, já com a Lívia Wilber, né, que é nutricionista também, sobre essas relações assim, entre psicologia e nutrição, porque eu vejo que é praticamente impossível, ou pelo menos não é viável, um profissional da área da saúde ele não ter um mínimo diálogo com profissionais de outras áreas. Então, até não digo necessariamente que a atuação seja obrigatoriamente conjunta, mas via de regra, como a gente já falou, praticamente qualquer transtorno, a efetividade é infinitamente maior quando tu consegue associar alimentação, prática de atividade física, psicoterapia, cuidados específicos para finalidade médica, né? Então, esse espaço ele tem essa proposta, assim. Então, agora que a gente voltou aqui a fazer, a dar continuidade nesse projeto, mais uma vez eu me sinto muito honrado de ter tido a tua presença aí pra gente falar hoje. O espaço está aí aberto, cara, quando tiver uma próxima possibilidade. Eu sou grato pela oportunidade de estar aqui. E falando mais profissionalmente, né, eu ainda sou graduando, mas em breve vou estar me formando. Claro. E eu acho que essa parceria, né, esse trabalho multidisciplinar deveria ser muito mais explorado.
principalmente falando de nutrição e psicologia. A gente vê que hoje tem um link muito grande entre essas duas áreas, né? Seja na própria questão da afetividade que a pessoa tem com o alimento, né? E tanto as questões familiares envolvidas que unem questões psicológicas com refeições, a forma como a pessoa se alimenta, se ela se alimenta junto com a sua família, se ela é uma pessoa que almoça, por exemplo, todos os dias sozinha, Sim. se tem o costume de almoçar em casa junto com outras pessoas, esse convívio social envolvendo a alimentação tem um link muito grande entre essas duas áreas, né? E até a gente já tinha conversado antes sobre a questão do próprio exercício físico e a nutrição, o como elas são relevantes para a saúde mental, né? E eu acho que assim, a gente tem total sentido a gente dizer que essas duas áreas são fundamentais para a saúde mental, né? Quando a gente fala, por exemplo, em exercício físico, a gente fala de todas as alterações metabólicas, respostas musculares, mas a gente também fala de algumas modificações hormonais, como é o caso da endorfina. Claro, claro. Né? Que a endorfina ela acaba promovendo um bem-estar na pessoa, né? Um estado de felicidade pós-exercício. E até eu acho engraçado isso, porque muita gente posta nas redes sociais ali, hashtag endorfinado, né? Que eu acho que faz muito mais sentido do que o hashtag tá pago. Sim, com né? certeza, com certeza. Então, o exercício físico ele é um promotor de saúde e bem-estar, né? Claro que feito da maneira certa, feito orientado por profissionais da área da saúde, ou orientado por um educador físico, né? É sempre muito importante a gente ressaltar isso aqui. Sim. Né? E a nutrição tem também um link gigantesco com a psicologia, né? Falando um pouco na questão hormonal ali, a gente tem a endorfina no caso do exercício físico, a gente tem a serotonina no caso da nutrição. Sim. Né? Então a gente vê que assim, pelo meio do alimento, a gente consegue promover algumas substâncias, como é o caso do triptofano. Claro, né? Se a pessoa tiver uma desbiose, não... Exato. E o triptofano ele é promotor da serotonina, que a serotonina por si só já vai lá e consegue promover também bem-estar, começa a promover a felicidade, né? Claro. Então tá tudo interligado, né? Na nutrição tem mais uma questão que eu acho muito interessante, como tu falou da desbiose, né? Que é a questão da nossa microbiota intestinal. Né? O nosso intestino ele é composto por uma microbiota intestinal, que é um conjunto de bactérias benéficas e maléficas. Isso aí tem um equilíbrio entre elas, né? E elas povoam esse nosso intestino. E hoje a gente sabe, já tem estudos evidenciando isso, que mais de 70% da nossa imunidade ela é gerada no nosso intestino. Que louco isso, na né? nossa microbiota intestinal. Sim. E qual é a relação com a saúde mental? Quando a gente acaba ingerindo, por exemplo, medicamentos em excesso, quando a gente tem um estresse crônico, quando a gente segue a dieta do coach que não entende nada, que nos passa micronutrientes, suplementação em excesso, coisas assim, a gente acaba afetando a nossa camada do intestino, né? A camada protetora do nosso intestino. E essa camada, essas paredes do nosso intestino acabam tendo mais permeabilidade, né? Porque o nosso intestino passa, né, todas as bactérias boas, ruins, passa tudo por ali. E as paredes do intestino é o divisor entre a nossa corrente sanguínea, né, e o intestino em si. Então, quando a gente começa a ter estresse crônico, uso excessivo de medicamentos, a gente acaba gerando uma permeabilidade maior do nosso intestino e essas substâncias danosas ali, elas começam a passar para a nossa corrente sanguínea. Sim. Né? Estando na corrente sanguínea, elas vão parar por todo o nosso corpo, inclusive o nosso cérebro. Né? Essas substâncias elas também ativam alguns genes e algumas citocinas pró-inflamatórias, como é o caso da interleucina 10, que ela é pró-inflamatória e está relacionada, a gente já tem estudos evidenciando isso, que está relacionado a aumento, causando depressão, né? Causando até alguns problemas psicológicos muito maiores. Então, tu vê como a nutrição, né, a saúde intestinal, enfim, está interligada com essa saúde emocional. Com certeza. Essa hipótese da depressão como uma doença neuroinflamatória mesmo é uma coisa bem, bem curiosa. Porque, claro,
É óbvio que pode ter um fator, sei lá, psicológico ou uma carga genética ah, diretamente associada, às vezes, à formação neural ou alguma coisa assim, mas não dá para ignorar o quanto a alimentação impacta diretamente em todos esses mecanismos, né? Desde mais indiretos, como essa modulação gênica que tu estava falando, até mais diretamente, como aumentando o número, né, de inflamação e assim por diante. E aí como é o caso, por exemplo, que a gente está falando de triptofano. Então, tu tem, nutricionalmente, tu tem estratégias que tu pode utilizar para tu aumentar essa quantidade de triptofano circulante, né? E, consequentemente, aumentar a serotonina e aumentar e gerar, né, mais felicidade, mais bem-estar para a pessoa. Claro. É por isso que eu acho tão interessante esse trabalho multidisciplinar. Eu fico imaginando assim o quão satisfatório é nós termos, por exemplo, um paciente em comum, onde tu sabe que o nutricionista vai estar te auxiliando pela alimentação a promover todo aquele bem-estar que tu precisa para estar fazendo a tua intervenção e que ela seja realmente efetiva. Sim, sim, com certeza. Então, sim, são áreas que se complementam muito, né? Sim. E que deveriam ser mais exploradas. Não, claro. E aí quando a gente fala assim, tem uma colaboração muito direta às vezes com a psiquiatria, porque já é do senso comum, assim, bom, o psicólogo identifica que o paciente, por exemplo, está apresentando um delírio, um sintoma psicótico, uma depressão muito intensa, um episódio maníaco com risco, né, de lesão, de abuso de substâncias, com descontrole dos impulsos, com a perda do controle financeiro e assim por diante, se faz comumente um encaminhamento para o psiquiatra para ele prescrever, enfim, o psiquiatra tem total autonomia, mas via de regra, né, se busca a modulação do humor, então desde estabilizadores do humor, antidepressivos e assim por diante. Só que, independente de qualquer coisa, independente do quão importante seja esse diálogo, é inegável que o medicamento ele tem um efeito colateral, a médio, longo prazo, por mais que teoricamente os medicamentos sejam produzidos com muita responsabilidade, com estudos e tudo mais, não tem como comparar a forma que um organismo reage ao medicamento em relação a uma alimentação equilibrada, né? Então, é quando tu consegue ter essa colaboração, alterando a base fisiológica, a base endócrina, a base molecular do organismo através da alimentação e não da medicação, provavelmente a consequência, o efeito colateral é muito menor e, por consequência, a efetividade do tratamento acaba sendo maior e mais sustentável também. Sim, eu acho que o medicamento ele é essencial. Claro. Né? Tem muita gente que julga a questão do medicamento, que é totalmente contra. Eu acho que não. Sim. Eu acho que o medicamento ele é uma intervenção extremamente importante, né? Principalmente para um início de uma resolução de algum problema mais grave. Mas como tu falou, esse problema precisa ser resolvido a curto prazo com a medicação, né? E depois desse processo a curto prazo, tu precisa estar fazendo com que a pessoa siga alguns processos, alguns mecanismos que não tenha tanto efeito colateral. Então tu não pode deixar essa pessoa usando esse remédio por um longo prazo. E aí é onde entra a nutrição, onde entram outras áreas que vão estar gerando benefícios próximos àquilo que a medicação dá, né? Assim como em um primeiro momento alguma medicação vai lá e consiga mexer em alguns hormônios para dar bem-estar para a pessoa, para deixar essa pessoa um pouco mais feliz, depois o ideal é que ela comece a fazer um exercício físico, ela comece a se alimentar melhor, para que no médio e longo prazo ela consiga manter isso. Sim. Né? Essa intervenção ela tem que ser pensada na pessoa. Eu acho que esse é o lado mais humanista. E aí entra uma outra questão, por isso que eu até coloquei ali nas minhas redes sociais, a questão de alguns cursos holísticos que eu fiz, que na verdade eles não têm tanta relevância assim, se for ver no papel, assim, num outro contexto. Mas eu gosto de falar do holístico porque ele te dá essa visão, a visão do todo. Sim, né? mais integrativa. A visão mais integrativa, a visão pensando em totalmente na pessoa, totalmente na cura em si, né? Em outros propósitos, em identificar outros problemas, enfim, em tu realmente ver o lado do paciente. Sim. Com certeza. Isso é um outro campo que é muito amplo ainda. Infelizmente, no Brasil, atualmente, a gente não tem tanto investimento para a produção de conhecimento científico. Eu vejo alguns conhecidos assim que estão fazendo mestrado, doutorado, falando que
se cortou o financiamento de projetos ou bolsas, enfim, a gente sabe também que, naturalmente, né, o país passa por uma situação onde tem que priorizar todo o recurso para outras medidas, teoricamente, se espera que seja priorizado, né, então Muitas vezes não é. então se faz uma redistribuição e tudo mais. Mas eu acho que seria importante que cada vez mais se investisse em produção de conhecimento científico nessa área mesmo, para cada vez mais a gente tenha evidências e principalmente que isso passe a fazer parte, talvez até mesmo da base do conteúdo programático das instituições. Porque assim, no curso de graduação, como a gente estava falando antes de começar a gravar aqui, em alguns casos a gente tem algumas disciplinas que ou a proposta da disciplina, ou a forma que ela foi colocada, ou a bibliografia básica da disciplina não é necessariamente tão relevante. Sim. Então, muitas vezes não é, né? A gente estava comentando sobre isso antes. Na nutrição eu falo como uns 30%, 40% da faculdade em si não é aquele conteúdo que realmente tu vai levar para o futuro, né? Sim, que vai estar associado à tua prática mesmo, sim, né? ao quão isso vai trazer resultado e segurança para o paciente. E até as que deveriam, por exemplo, eu estou tendo uma disciplina de ética. Nossa. Essencial, a gente está debatendo ética aqui hoje. Claro. Né? Mas o que eu acho engraçado é que na faculdade, na graduação, a gente não fala sobre isso. É um outro estilo de ética. E é uma ética que não faz sentido para quem está lá estudando. Né? Que não tem link com a realidade. Exatamente. Eu lembrei do meu curso em graduação em psicologia, também tinha muito isso, assim. E parece que tem um discurso um pouco pronto das questões éticas e claro, tem algumas coisas que fazem um certo sentido, que tu consegue tirar um pouco do contexto para fazer um pouco mais de sentido, assim, mas na prática clínica, exatamente no exercício da profissão, o que deveria ser considerado ético? Né? Quais são as reflexões que deveria ter? Nem sempre tu tem essa reflexão em sala de aula. Não. Muito pouco, na verdade. Exatamente. Então, às vezes se fala de algumas resoluções do conselho, de algumas cláusulas que eles têm para tu aprender a obedecer, né, o manual de boas condutas lá do conselho e tudo, beleza? Mas e aí? E quando tu tá com uma situação crítica? Porque é numa situação crítica que tu demonstra a ética, né? Sim. Então, uma situação crítica. Quais são as medidas que deveriam ser tomadas e tudo? E é engraçado, cara, que a gente foi ver isso, né, essa parte mais ética relacionada à prática mesmo, no primeiro semestre, na primeira disciplina. Sim. No final do curso, onde realmente deveria ser mais preparação para estágio, isso, focado, não se tem. Né? Então a gente vê que a graduação também ela peca em determinados assuntos, né, em determinados pontos, que elas não preparam o profissional para sair dali pronto para atuar nessa nossa sociedade tão complexa que é hoje. Sim, realmente. E aquela coisa que a gente falou em diferentes momentos hoje aqui, que é quem deveria ser responsabilizado por isso, né? O aluno, ele tem a responsabilidade dele, porque afinal de contas ele vai pegar um registro e ele responde individualmente pela sua conduta. Sim. Então ele tem que buscar entender qual é o contexto que ele está inserido, quais são os limites éticos, quais são os limites legais, inclusive, né, para a atuação da profissão e tudo mais. Mas e o curso de graduação? Que em alguns casos é um curso particular que está te mantendo ali por 4, 5, 6 anos, né? Teoricamente formando um profissional. Sim. O curso tem um compromisso também, ele está preparado para isso ou ele está desatualizado? Poderia ser revisto algumas questões, né? Então, com certeza tem muita coisa que deveria ser revista, né? Porque a gente vê e isso é questão nacional. Sim. Porque eu já conversei com outras pessoas de outros estados e a gente vê que todos os cursos, por exemplo, da nutrição seguem uma linha. E aí se a gente começar a tentar pensar um pouco assim naquele lado do sistema, o que ele quer, às vezes parece que as faculdades, universidades, elas querem moldar, né, o graduando para formar um determinado perfil de profissional. Com certeza. Né? Então é muito difícil tu ver, eu pelo menos não presenciei, tu vê universidades com linhas totalmente diferentes das atuais. Às vezes é um pouquinho aqui e outro ali, mas a maioria segue uma linha só. Sim. Então, assim, se a gente começar a pensar sobre isso, sobre o porquê que eles querem formar sempre o mesmo o profissional. Claro. Se a gente estuda tanto sobre pensamento crítico, sobre ter diversas formas de se pensar. Tipo assim,
tudo bem que o aluno leia Michel Foucault, Deleuze, Guattari, todo o pessoal É. lá, mas que ele também saiba ler um estudo científico, que ele saiba fazer uma análise estatística, que ele saiba entender que existem níveis de evidência, né? E às vezes se valoriza tanto a questão mais, talvez, politicamente correta e que é talvez importante, que tem que ser falada, discutida e tudo, para a gente pensar e se posicionar sobre isso, com certeza, mas e as situações realmente críticas, né? Onde uma pessoa em sofrimento, e às vezes em risco de morte, exposta à violência, ela contrata aquele profissional. Aquele conteúdo mais romantizado da base filosófica que tu aprendeu é realmente suficiente ou tu deveria ter uma postura um pouco mais técnica, mais baseada em evidências aqui para Sim. solucionar aquela demanda? Então, às vezes, falta um pouco desse preparo também. Mas é uma questão bem polêmica, bem E complexa. eu vejo que isso é em todas as áreas, né? E não é só na nutrição, não é só na psicologia, não Claro. é só na educação física. Infelizmente, a gente deveria passar por um processo de reforma da nossa maneira de ensinar, né? Sim. Das universidades. Mas a gente sabe que não é tão simples assim, né? Com certeza, com certeza. Pelo menos a gente está aqui tendo esse espaço, né? Pra gente trocar uma ideia e divulgar o conhecimento. E, cara, se tu fosse finalizar assim, o que tu diria para alguém que está iniciando a graduação em nutrição? Qual é a principal lição ou o principal aspecto que tu gostaria que alguém tivesse mais atenção nessa trajetória? Olha, Léo, assim, ó, eu acho que a questão mais importante de quem está começando a graduação é estar sempre com esse pensamento. Eu preciso me manter com a cabeça aberta. Sim. Porque a pessoa que se mantém com a cabeça aberta, ela vai conseguir absorver diferentes análises, diferentes ideias para formar o seu próprio pensamento crítico, né? Tu não pode chegar numa faculdade com um pensamento formado, com uma ideia formada, com as tuas convicções e não querer mudar isso. Sim, com Né? certeza. O mais importante de tudo é tu estar aberto aos conhecimentos que vão te passar, né? Mas sempre com o teu pensamento crítico, né? Por isso que a gente está aqui hoje, né? Eu ainda estou na graduação, tu já é um cara formado, que já atua, enfim, mas a gente teve o pensamento crítico suficiente para estar debatendo sobre outras questões aqui, sobre questões que vão contra o que é ensinado na própria universidade. Sim. Né? E o ter cabeça aberta é isso, é tu conseguir absorver tudo que te passam de positivo, Sim. mas também saber filtrar aquilo que não interessa, né? E o resumo disso vai ser o que tu vai ser o teu tipo, vai ser o tu profissional formado. Exatamente. E só para complementar, tem um outro aspecto que eu gosto de, né, gostaria de pontuar assim, que é paralelo a isso, né, complementar talvez a importância de tu ter uma mentalidade aberta e te abrir a novos conhecimentos e tudo, lembrar que o teu trabalho ele tem uma finalidade muito específica, independente de qualquer coisa, via de regra, tu trabalha com um indivíduo humano que ele tem provavelmente um estado muito específico de sofrimento, uma dor, uma demanda. Tu pode questionar as hipóteses sobre isso. No caso da psicologia tem muito isso. A gente deve realmente trabalhar com a hipótese do diagnóstico, o que está a serviço de um rótulo, de um diagnóstico de depressão, não, enfim, uma conversa muito ampla. Importante pensar sobre isso, tomara que a gente tenha cada vez mais liberdade para falar sobre isso, para questionar coisas que às vezes podem parecer contraditórias, porque questionando a gente tem a oportunidade de dialogar e tudo, mas que a gente lembre que a gente tem uma responsabilidade e que essa responsabilidade, às vezes, ela está acima do nosso conforto e da nossa zona de conforto, tanto em termos de ideologia quanto em termos de sacrifício que a gente tem que fazer, assim, do ponto de vista ético, do ponto de vista legal. Eu falei sobre aquela questão, né, de eu me sentir confortável em alguns aspectos por saber que eu poderia prestar um serviço mesmo que eu não tivesse inscrito no conselho, porque hoje, do ponto de vista legal, a psicoterapia é uma atuação livre. Um profissional autônomo pode prestar. Mas eu entendo que a pessoa que eu ajudo com a psicoterapia, ela tem uma demanda muito específica e que para realmente cumprir com o papel que a pessoa confia quando contrata um terapeuta, talvez eu tenha que
me submeter a algumas questões, talvez eu tenha que abrir mão mesmo de algum conforto, talvez eu tenha que me submeter à regulamentação da minha profissão mesmo. E a pessoa talvez tenha o direito de optar por exercer a profissão ou não, mas às vezes ser muito revolucionário não necessariamente tá dentro do teu direito, porque às vezes impacta diretamente a vida de outras pessoas, né? Eu acho que assim, quando a gente trabalha com a saúde das pessoas, todas as áreas da saúde, elas têm uma responsabilidade gigante. Sim. E tendo essa responsabilidade, tu como profissional tem que seguir tu tem alguns deveres a seguir, né? Como tu falou na tua área, tem a psicoterapia, né? Uhum. Que pode ser atuada sem ter a graduação, enfim. Sim. Mas a gente tem que pensar que do outro lado a gente tem um ser humano ali que está Claro. precisando de um atendimento, que está precisando do melhor atendimento possível, e que a gente gere qualidade de vida para ele, principalmente. Então nós da área da saúde, nós somos promotores de qualidade de vida. A gente tem que entender isso. Quando alguma pessoa vem procurar algum profissional da área da saúde, é porque ela quer melhorar de vida. Ninguém quer piorar, todo mundo quer melhorar. Sim. Então tu tem uma responsabilidade gigante perante aquela pessoa. E no mínimo, tentar melhorar a vida dessa pessoa. Né? Com certeza. Isso é uma responsabilidade muito grande. E isso é uma responsabilidade que eu vejo que muitas pessoas que atuam ilegalmente nas profissões não conseguem ter. Pois é, e aí uma outra coisa que eu digo assim, às vezes a gente tem que colocar a nossa responsabilidade acima do nosso conforto e da nossa zona de talvez ganho, de retorno imediato mesmo, porque, por exemplo, tu falou uma questão, né, sobre divulgar um registro profissional, um cuidado que eu sempre tenho, tá lá no meu Instagram, e uma outra coisa que eu comecei a fazer é direcionar o meu atendimento especificamente para adultos e mais especificamente ainda para algumas condições muito específicas. Uhum. Então, ao contrário talvez de alguns colegas, eu não atendo criança, não atendo adolescente, não atendo casal, não atendo transtorno do desenvolvimento, não atendo esquizofrenia. Então eu atendo o quê? Adultos com sintomas de ansiedade, que às vezes estão expostos à procrastinação, ou em alguns casos, padrões muito rígidos associados Mas no teu caso tu poderia, né? Poderia. É uma escolha tua, Exatamente, porque tu quer proporcionar o melhor atendimento possível para o teu paciente. Justamente. Então, às vezes, eu me deparo com pessoas que entram em contato por conta de um vídeo ou por conta de algum conteúdo e eu tenho que pensar, poxa, talvez esse faturamento seria útil para mim aqui. Uhum. Mas eu não tenho o conhecimento técnico necessário hoje para fazer esse atendimento. Então, eu vou encaminhar para algum colega. Inclusive, eu deixo claro, para evitar para não contar com a minha capacidade de disciplina, tá lá no meu Instagram, né? Quem eu atendo, como que eu atendo e tudo mais. Mas eu poderia, talvez, explorar isso através de uma estratégia de marketing, sair divulgando que eu atendo todo mundo indiscriminadamente, pelo menor preço do mercado, etc, né? Talvez... E ganhar no volume, sim, né? Talvez... Mas tu preferiu ganhar na qualidade. Sim, talvez dentro da lei eu não tivesse nenhum impedimento. Mas do ponto de vista ético, né, qual é a qualidade de um serviço muito generalista, assim? E isso tem algo a mais, assim, não é só uma estratégia de marketing bem selecionada, bem nichada, né? Tem uma questão que é assim, eu saber que o meu trabalho ele tem a capacidade de gerar um resultado para uma pessoa específica. Uma pessoa que está lidando, por exemplo, com esquizofrenia, ela precisa de um outro tipo de trabalho. Então eu tenho que ter o bom senso, a ética e a sinceridade de deixar isso claro. Não é o meu trabalho que vai proporcionar esse resultado, né? Agora, as pessoas que procuram o serviço, então, portanto, pessoas com psicopatologia ou pessoas com sofrimento, ou no teu caso, futuramente, pessoas que vão precisar de auxílio para alimentação, elas também têm que treinar, têm que ter acesso a informações para elas aprenderem a diferenciar um profissional. Assim, como é que a pessoa olha para o meu perfil nas redes sociais e ela sabe que eu só atendo adultos com sintomas de ansiedade e procrastinação, por exemplo? Que eu atendo majoritariamente esses casos, né? Ela tem que ter a capacidade de interpretar algumas informações também. E eu acho que aí, mais uma vez, é o nosso dever. É o teu dever, né? Como profissional, está passando isso aí, facilitando ela a ter esse acesso à informação. Né? Que nem tu falou, muitos profissionais escondem isso. Mas geralmente quem esconde é porque ele quer atender todos os nichos, né? Todos os nichos de cliente. E no teu caso, por exemplo, eu vejo que tu resolveu trabalhar com aquilo que te dá prazer, aquilo que tu gosta, né?
Na nutrição, Sim. por exemplo, a gente tem várias escolhas. Eu posso trabalhar com esporte, trabalhar com materno infantil, enfim, tem várias áreas para se trabalhar. E tu pode escolher, né? Eu, por exemplo, poderia, depois de formado, poderia estar atuando em qualquer uma das áreas. Mas a gente vai procurar a área que mais nos satisfaz, mais nos dá prazer e que mais tu consegue realmente gerar o resultado para o teu paciente. Porque no final das contas é isso. Sim. Né? No final das contas, todo profissional ele quer gerar o melhor resultado possível para o seu paciente. E quando tu trabalha com aquilo que tu gosta, tu tem a certeza de que tu vai gerar um resultado satisfatório. Né? Com certeza, com certeza. Eu acho que é isso, né? Quando se fala assim de ciência, de formação acadêmica e atuação na área da saúde, a gente tem que ter realmente esse comprometimento com a construção do conhecimento e a mente aberta mesmo para a gente pensar de outras formas e adquirir novos conhecimentos, né? Então, mais uma vez, esse espaço que a gente está desenvolvendo aqui é uma oportunidade da gente interagir com pessoas de outras áreas, adquirir novos conhecimentos e tudo. E mais uma vez, eu quero te agradecer imensamente pela atenção, pela disponibilidade hoje aqui. E também a galera aí do Estúdio Tanto, o Gui, a Anne, a Kate, que veio te acompanhar aí também. Porque, cara, realmente, para mim é uma satisfação imensa poder estar aqui agora no Estúdio Tanto, realizando esse projeto na tua companhia. A satisfação é totalmente minha. Eu quero te parabenizar por esse projeto. Não só esse projeto, por vários outros que tu vem fazendo. E esse aqui vai ser mais um de sucesso, eu tenho certeza. E porque a gente precisa muito disso, a gente precisa de espaço para que possa ser gerado conteúdos de qualidade, para que a gente possa gerar conteúdo que vão melhorar essa cultura da nossa sociedade, principalmente falando de saúde pública, né? A gente tem uma saúde pública atual muito deficiente e muito em função da ignorância das pessoas, da falta de conhecimento das pessoas. E à medida que a gente começa a ter oportunidades que nem essa, ter programas que nem esse, a gente começa aos poucos ir revertendo esse cenário e melhorando cada vez mais essa nossa sociedade. Cara, meus parabéns. Valeu. Muito obrigado. É uma satisfação imensa realmente estar aqui. Te aguardo no próximo então. Não, voltaremos. Obrigado pela atenção então, gente. Valeu.